E aí, irmãos, graça e paz a todos. Vamos seguir nossa visão panorâmica, agora Números, capítulo 7. Capítulo 7 é interessante, irmãos, porque a gente vê um fato que explica aquilo que acontece na história. Então, no 2 Samuel 6, nós vamos ver um episódio quando Uzai ele coloca a mão na arca e ele é morto. E aí a gente entende isso lendo agora o livro de Números. Porque lembra que eu falei que das famílias dos levitas, das três famílias que são divididas ali para a função do tabernáculo, a família dos coatitas fica responsável por carregar as peças santas, as peças do santo lugar e do santíssimo lugar, inclusive a arca. E eles deveriam carregar então em varais. E lá no episódio de 2 Samuel nós vemos eles carregando em carro de bois. E aqui nós vemos então, aqui no capítulo 7, Moisés, logo após ele inaugurar o tabernáculo, estender o tabernáculo, ele ungiu o tabernáculo, ele santificou o tabernáculo, e aí ele dá os carros de bois às famílias. Então, versículo 7 fala assim, ó: e deu 2 carros e 4 bois aos filhos de Gerson, segundo o seu serviço, e 4 carros e 8 bois aos filhos de Merari, segundo o seu serviço. Versículo 9: mas aos filhos de Coate não deu nenhum, porque estavam encarregados de levar o santuário e o levavam sobre os ombros com os varais. Então, a família do Gerson tinha carro de boi e as famílias de Meraritas, mas as famílias de Coatitas não receberam nenhum carro de boi. E aí depois disso nós vemos as ofertas dedicadas à inauguração do tabernáculo, dos líderes das 12 tribos, um príncipe de cada tribo, e aí nós vemos que eles doaram ali ouro, prata, e a gente vê um grande sacrifício de animais. No versículo 87 fala: todos os animais para o holocausto foram 12 novilhos, 12 carneiros e 12 cordeiros de um ano, com a respectiva oferta de cereais. E para a oferta pelo pecado, 12 bodes. E todos os animais para sacrifício das ofertas pacíficas foram 24 novilhos, 60 carneiros, 60 bodes, 60 cordeiros de um ano. Essa foi a oferta para a dedicação do altar depois de ungido. Depois que Moisés ele ungiu o altar e o santificou, houve esse grande sacrifício de animais como oferta levada pelos líderes de cada tribo, o príncipe de cada tribo separado ali como chefe. E aí, versículo 89 é interessante, ele dá um destaque assim, no capítulo do nada, ele fala, né? Quando Moisés entrava na tenda da revelação para falar com o Senhor, ouvia a voz que lhe falava de cima do propiciatório, que estava sobre a arca do testemunho entre 2 querubins, assim ele lhe falava. Então é interessante que Arão ele é separado para ser o sumo sacerdote, mas nós vemos que não somente Arão ele tinha essa experiência de entrar na presença do Senhor. Na verdade, Arão ele entrava uma vez ao ano para espiar. E eu não sei qual era a dinâmica de Moisés com a entrada no Santíssimo Lugar, mas fala que ele ouvia a voz do Senhor que se manifestava sobre os querubins. Eu achei interessante isso, e para que a gente possa estar percebendo na leitura se Moisés ele entrava a hora que ele queria no Santíssimo Lugar ou não, ou ele só aconteceu isso na inauguração do tabernáculo. Porque é interessante que você lembra que quando Moisés inaugurou o tabernáculo, a nuvem da glória do Senhor encheu todo aquele ambiente, e aqui fala a respeito de Moisés ele ter entrado no Santíssimo Lugar. Então, tudo isso é no dia da inauguração, tá, irmãos? Então, durante um momento, ele não conseguiu entrar por causa da tamanho glória do Senhor no tabernáculo, e depois de um tempo, algumas horas, ele entrou na presença do Senhor, e o Senhor deu as diretrizes para ele de cima ali do propiciatório. E, e aí nós entramos, irmãos, no capítulo 8, o Senhor começa a falar com Moisés a respeito, é, do candelabro que Arão deveria acender. Então fala assim, ó: o Senhor disse a Moisés: fala, Arão, quando acenderes as lâmpadas, as 7 lâmpadas iluminarão o espaço em frente ao candelabro. Então interessante, Moisés ele tem essa experiência lá no propiciatório, com a voz do Senhor, e depois ele tem orientações do próprio Deus a respeito do candelabro. E aí Moisés passa então essa orientação, lembrando então que Arão era o sumo sacerdote e os filhos de Arão eram sacerdotes,
e os sacerdotes tinham a função de manter o altar de holocausto aceso, manter as lâmpadas do candelabro acesa e manter a mesa de pães sempre com pães. E aí, irmãos, depois disso nós temos a consagração dos levitas. E aqui na consagração dos levitas, irmãos, ele fala sobre que os levitas deveriam raspar com navalha todo o corpo, né? E ser separado totalmente para o Senhor. Versículo 14 fala assim: separará os levitas dentre os israelitas, e os levitas serão meus. E aí preste atenção agora, irmãos, versículo 16. Porque eles me são dados inteiramente dentre os israelitas. Eles quem? Os levitas. Em lugar de todo que é o primeiro a nascer, isto é, do primogênito de todos os israelitas, eu tenho tomado para mim, porque todo primogênito entre os israelitas é meu, tanto entre os homens como entre os animais. No dia que matei todo o primogênito na terra do Egito, eu os santifiquei para mim. Mas tomei os levitas em lugar de todos os primogênitos entre os israelitas. Dentre os israelitas, dei os levitas a Arão e a seus filhos, para fazerem o serviço em lugar dos israelitas, na tenda da revelação, e para fazer expiação por eles, a fim de que não haja praga entre eles quando se aproximarem do santuário. E aí eu fiquei na dúvida, irmão, eu falei assim, todo primogênito é do Senhor. E nós sabemos que da tribo de Levi surgem os levitas. E eu fiquei pensando, será se todos os primogênitos eram inclusos em uma dessas três famílias dos levitas lá, dos Gersonitas, dos Coatitas, dos Meraritas? Mas aí eu conversei com os irmãos na igreja lá e o pastor, a pastora me orientou, a pastora Anda, para me ler lá Números 4, versículo 44 em diante, fala sobre o resgate dos levitas. Então sim, todos os primogênitos de Israel eram separados para Deus, mas eles foram resgatados, e quem ficou com uma função realmente de ser levita, cuidar do tabernáculo, foi os descendentes da tribo de Levi, dentro dessas três famílias, Gersonitas, Meranitas e os Coatitas. E os outros, que eram os primogênitos de Israel, eram resgatados, um dinheiro que era pago para o resgate deles, e esse dinheiro era para o sustento dos sacerdotes, dos filhos de Arão e de Arão. E é isso, irmãos, então, a nossa leitura aqui da visão panorâmica, capítulo 7 e capítulo 8. E é interessante, antes de terminar aqui, capítulo 8, versículo 16, fala assim, porque eles me... 16 não, minto, 24. Esta será a responsabilidade dos levitas, da idade de 25 anos para cima, começarão a se ocupar do serviço da tenda da revelação. E aos 50 anos de idade sairão desse serviço e não realizarão mais. Então eles tinham uma aposentadoria especial. Eles só trabalhariam durante 25 anos, de 25 a 50. Mas aí, depois dos 50 anos, olha o que fala, versículo 26. Todavia continuarão a servir com os outros levitas, na tenda da revelação, orientando-os no cumprimento de suas tarefas. Então eles tornam-se então orientadores, conselheiros. Então os levitas, eles tinham uma aposentadoria especial, eram separados para o Senhor, e depois, quando eles aposentavam, eles se tornavam orientadores e conselheiros dos mais novos para o ministério. E é isso, irmãos. Então, graça e paz a todos. Espero que tenham curtido, que possamos cada dia mais aprender um pouquinho mais. Então vocês têm visto aí que eu também estou aprendendo com vocês. Hoje eu aprendi algo novo a respeito dos levitas. Não sabia se os levitas eram somente da tribo de Levi. Eu tinha dúvida se os primogênitos também não eram todos levitas. Sim, eles eram, mas eles eram levitas que eram separados para Deus, mas resgatados por um valor. Então é isso, irmãos. Tamo junto, graça e paz. Fui!